Está no ar mais um Bora Pocar, o podcast mais capixaba do estado. E como vocês já sabem, essa semana a gente está em Linhares e eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, Luana Fregona. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Isa. Obrigada. Olha, gente, o tema de hoje é muito bacana porque Luana vem de uma transição de carreira e eu quero que ela conte um pouquinho dessa história pra gente. Ela também é palestrante e vai falar sobre um tema muito legal. E aí, me conta como é que foi que aconteceu essa transição de advogada para arquiteta e urbanista. Isso aí, Isa. Quando eu conto isso para as pessoas ficam super surpresas, né, com essa mudança. Mas começou lá atrás, na verdade. Quando eu fui fazer o meu vestibular, eu ainda não sabia o que fazer, né? Eu acho que isso acontece com a maioria dos adolescentes, 17 anos, ainda não tem a maturidade para saber o que vai fazer o resto da vida. E eu era uma dessas. Então, minha mãe, né, tentando me ajudar, falou: por que você não faz direito? Direito é uma área que você vai poder fazer concurso, vai poder fazer concurso que você quiser, né? Então, eu abracei essa causa. Falei: não, vou fazer direito. Fiz direito, me formei na Universidade Federal e aí muitas expectativas, né? Então, acredito que a maioria das pessoas imaginava que eu fosse se formar e passar no concurso para juiz, né? Enfim, um cargo alto assim. E esse foi meu objetivo por um tempo, né? Então, eu me formei, comecei a estudar para concurso, conheci o meu marido, que também era advogado. Então, traçamos juntos essa meta de estudo, passamos no nosso primeiro cargo público juntos, no mesmo cargo. Exercemos o mesmo cargo por um período. Ele continuou com o estudo dele até passar no concurso que ele exerce hoje. E eu fui chamada para ser procuradora do município, né, que é um cargo alto aqui no município, né, um cargo de muita responsabilidade. Né? Para quem não conhece, a procuradoria de um município é responsável pela análise jurídica de todas as decisões do prefeito. Então, o prefeito quer licitar, né, quer fazer qualquer investimento, passa pela procuradoria. Então, é um cargo de muita responsabilidade. Então, exercendo esse cargo, você acaba tendo contato com várias áreas. E eu conheci uma pessoa, um amigo, que era arquiteto, que também trabalhava ali nessas áreas que eu acabava atuando, dentro da procuradoria. E ele me disse: você ficou sabendo que vai abrir uma faculdade de arquitetura e urbanismo aqui em Linhares? Aí já me acendeu um alerta. Falei: nossa, eu já pensei. Eu comentei com ele, eu falei: sabia que eu já pensei em fazer arquitetura? E por que você não faz? Aquilo parecia assim, um ponto de interrogação na minha vida, né? Nossa, que loucura! Mas eu estava com uma vida muito estável, já casada, programando em ter filhos, né, com um cargo. Então, assim, não era uma mudança muito simples, né? Aquilo tinha que ser uma decisão muito importante, tinha que fazer sentido. E conversando com meu marido, ele me deu muito apoio. Falei: é a sua cara. Eu acho que realmente é a sua cara isso aí, eu acho que você vai se dar super bem e tal. E eu fui aos poucos aceitando essa mudança internamente primeiro. E comecei a fazer a faculdade. Quando eu contava para as pessoas assim: eu tô fazendo outra faculdade de arquitetura. O quê? Mas você largou o direito? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada né? A ver. Então a pessoa já estranhava. E eu, há 10 anos, as pessoas me viam como advogada, né? Aí eu falava: não, é um hobby. Começou como um hobby, tô fazendo assim porque eu gosto de estudar. Gosto de assustar todo mundo. Isso! E aí depois esse hobby, na verdade, foi preenchendo a minha vida, né? E aí quando eu me formei, eu tive que tomar uma decisão, né? E aí? Agora eu sou duas coisas, o que eu vou ser? E aí eu decidi, não foi fácil, porque ao longo da faculdade eu engravidei, tive vários motivos para desistir disso, né? Mas eu persisti, né? E aí eu falei: não, eu quero ser arquiteta. E aí eu fiz um compromisso comigo, né? Não só com meu marido, né? Eu fiz comigo, de fazer dar certo aquilo. Eu abracei com tanto amor que eu me sacrifiquei muito em várias áreas, né? Por exemplo, assim, até a licença maternidade eu não exerci plenamente. Nossa. Porque, assim, eu queria que desse certo. Então, assim, tudo que meu bebê precisava, eu estava ali. Mas quando o bebê dormia, o que a gente faz? Vai descansar, vai no banheiro, vai comer, né? A hora que a mãe vai se cuidar um pouquinho. O que eu fazia? Ia pro computador trabalhar. Com vontade, né? Então, assim, eu abracei mesmo. Eu queria que isso desse certo. E mentalizando o tempo todo, né? Vai acontecer, vai dar certo. Eu vou montar um escritório, vou ter uma sócia. E aí aconteceu. Hoje eu tenho meu escritório, que vai fazer 5 anos. Aqui em Linhares. Tenho minha sócia, né, que a gente trabalha aqui com arquitetura comercial e residencial. E aí, às vezes, as pessoas que... Eu recebo até hoje mensagem de pessoas assim: cara, Luana, você é um exemplo pra mim. Mas lá atrás ninguém falava isso, né? É engraçado. Que assim, eu observo que as pessoas têm muito medo da mudança. Tem.
muito medo do novo, porque o cérebro da gente e a gente mesmo se acostuma com você fazer aquilo ali todos os dias. Então, quando vem algo novo, você fica, pô, vou ter que sair da minha zona de conforto, né? Vou ter que começar de novo, vou ter que captar novos clientes. Então, isso daí tudo já dá preguiça, digamos assim, e trabalho. Trabalho. Começar de novo. E aí as pessoas veem você com uma profissão formada, né? Uma advogada formada há mais de 10 anos com um cargo público, ganhando, de certa forma, relativamente bem. Poxa, mas a mulher vai largar tudo para começar do zero, ser arquiteta? Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam na mudança, na transição de carreira como algo negativo. Provavelmente deu errado, né? Provavelmente ela estava infeliz. E na verdade não. Na verdade é um fim de um ciclo, né? E na verdade às vezes é um talento que aflora, que eu acho que foi meu caso, assim, ao longo de algumas vivências, eu fui percebendo que eu tinha uma aptidão maior para isso e foi aflorando esse sentimento. E é questão de propósito. Eu me sinto hoje, sabe, não é brincadeira. Eu acordo segunda-feira e falo, que bom que hoje é segunda-feira, que eu vou pro meu escritório, que eu tenho tanta coisa para fazer. Empolgação, porque eu sinto propósito. Eu vejo que o meu trabalho muda. Não é que lá na advocacia não tinha um propósito, tinha, mas não preenchia algo que hoje eu preencho. Alguma coisa. Exatamente. E essa questão do urbanismo e da arquitetura, que eu acho interessante, é que não é apenas uma área, né? Não é só construção. Tem muito mais coisa envolvida. Eu queria que você falasse um pouquinho disso daí, porque geralmente as pessoas não sabem. Exatamente. Na verdade, eu até costumo falar que eu não faço projetos. Eu, na verdade, conecto pessoas com o seu lar, com o seu sonho, com o seu negócio, que é muito mais do que uma estética, né? Conectar as pessoas é fazer com que ela tenha uma ligação direta com aquele espaço, né? O projeto em si é só um processo, né? Então, lá no nosso escritório, a gente trabalha muito com a neuroarquitetura, né? Com os princípios da neuroarquitetura. O que é isso? A neuroarquitetura é a neurociência aplicada à arquitetura. Como o espaço ele vai interferir de forma direta ou indiretamente no nosso inconsciente e o nosso comportamento. Eu estou falando, assim, por exemplo, da biofilia, que é a ligação que nós temos com o meio ambiente, né? Nós, como seres humanos, como os animais, têm com o meio ambiente, como a gente vive num espaço muito urbano, a gente sente essa necessidade, né? Quando você chega num espaço que tem muitas plantas, você fala, nossa, eu estou respirando melhor. É uma conexão, né? Eu estou falando das cores, né? A cor influencia diretamente, né? Tem algumas cores que a gente até sabe. O vermelho... No nosso humor, na nossa fome, no nosso relaxamento. Tô sempre com fome. Você acha que, grandes restaurantes, se eu for observar, eles usam tom vermelho, né? Porque aguça a fome, né? O tom vermelho. E tem estudos até que revelam que a cor, ela pode influenciar até o sabor, né? A forma, né? Então, assim, tudo pode influenciar de uma certa forma, né? Você já tomou um vinho num copo? Não tem graça. Não tem graça, o sabor do vinho não é o mesmo. Então, assim, como... Não, eu nem tomo. Eu nem tomo. Igual, por exemplo, eu em qualquer lugar que eu vou, não é frescura não, gente, mas assim, é a mesma coisa que você tomar um chá ou um café num copo. Você até toma. Não tem outro jeito, mas se você tomar um café numa xícara, é muito... A apresentação, a forma como você recebe, e a mesma forma é o ambiente, né? Assim, você chega em casa, né, de um dia exaustivo, você quer relaxar, aí a sua casa, luz branca, toda luz branca. A luz branca, só pra gente ter uma ideia, ela representa o sol do meio-dia, né? E o nosso corpo, né, Deus é perfeito, né? Criou a gente pra gente se conectar com o mundo, né? E ao tempo que o horário vai passando e a luz vai diminuindo, a gente vai produzindo hormônios pra gente ir relaxando. E aí você chega, né, trabalha, aí já tá anoitecendo, você chega em casa pra descansar e o que acontece? A luz branca, que representa o sol do meio-dia, você fica alerta. Né? Você fica alerta. Então, assim, a gente trabalha muito isso, né? De observar o espaço, o que aquele espaço precisa, qual aconchego, o que aquele espaço precisa. Você nunca vai ver um hospital com cores fortes. Geralmente é um tomzinho mais claro. Azulzinho, verdinho, porque ele traz relaxamento, né? As pessoas já chegam lá ansiosas, né? Preocupadas. Então, eles precisam ter um conforto, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? De estudar essa questão de como o espaço vai impactar. E você acaba sendo muito assertivo, né? Tanto no comercial quanto no residencial. O comercial, então,
o seu espaço físico falar com o seu público, né? Por exemplo, essa semana eu fui num escritório de marketing de uma amiga e fica ali no coração da Praia do Canto. Você passa, tem uma porta. Foi a primeira vez que eu fui, jamais pensei que era assim. Primeiro que quando você passa pelo lado de fora, tem uma portinha, você pensa assim, nossa, é uma salinha desse tamanhozinho. Quando ela abriu a porta pra mim, já você dá de cara com o jardim. Depois você entra, tudo lá dentro. Olha, eu me senti tão em paz, tão gostoso. Acolhida. Tudo, acolhida, a palavra foi essa. Exatamente. E aí eu falei, gente, que loucura. Porque também eu acho que é uma questão assim, de você arrumar objetos e artefatos que são a sua cara. Isso. E às vezes eu me pergunto por que você vai na casa da pessoa, a casa é bonita, mas não tem a identidade dela. Porque falta exatamente isso daí. Falta. O projeto ser a cara dela. Exatamente, porque a estética pela estética, às vezes você encontra na internet um ambiente bonito, mas será que ele cabe dentro da sua sala? Será que ele realmente foi pensado para você? Não foi. Então, assim, quando a gente vai programar, né, criar, a gente estuda muito o comportamento da pessoa. Eu gosto de receber. Então, se você gosta de receber, a sua sala vai ser assim. Eu amo descansar. Quando eu chego, eu gosto de ir no quarto. O seu quarto vai ser assim. Aí você faz todo uma anamnese. Tem que ter afetividade. Tem que ter uma afetividade, né? Eu tenho parentes que moram longe. Vamos trazer uma foto, botar aqui? Vamos, né? E aí você vai tendo essa acessibilidade, né? E aí eu falo lá no escritório, às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o forte? Eu acho que é a escutativa. Aí você para escutar verdadeiramente, porque as pessoas às vezes não sabem o que quer. Elas sabem o que não quer. Eu não gosto de cores assim, eu não gosto disso. Mas o que ela vai gostar, o que a arquitetura pode apresentar para ela é muito grande, né? E então eu gosto de ouvir, entender os detalhes, né? E eu anoto os detalhes. Se você ver minha anotação, vocês vão até rir, né? Mas assim, anotações simples, que parece simples, mas na verdade eu estou observando o comportamento dela dentro dessa casa, porque eu quero que chegue e as coisas abracem. Igual tem gente que fala assim, não, eu chego e tiro o sapato. Poxa, por que eu não vou pensar num lugar para ela chegar e botar o sapato? Né? Eu chego e faço isso, gosto de botar a chave assim. Vamos pensar num lugar que você chegue e não fique com aquela cara de bagunça? Né? E aí é isso, é escutativa mesmo, é anotar os pequenos detalhes. E assim, a gente vê que você é apaixonada pela arquitetura. E quando você era advogada, não deixou de ser, mas quando você estava atuando, você também tinha essa escutativa com o cliente? Sim, é de uma forma diferente, porque eu sempre trabalhei com advocacia pública, né? Então, a maior parte dos meus, digamos assim, clientes era o serviço público, né? Governo. Eu trabalhei assim, em várias áreas, né, em cargos até diferentes. Como juíza leiga uma vez, então pelo Tribunal de Justiça a gente fazia audiência, né? Substituía o juiz togado, que chama, pelo juiz leigo, que era advogado, carreira, e tinha um processo seletivo que selecionava, né? Então eu exercia essa função. Então aí eu tinha que ter uma escuta muito ativa, porque a gente fazia audiência de conciliação. Nossa! Né? E aí teve uma sentença que foi bem emblemática, um acordo que o vizinho reclamava porque o outro vizinho queimava algo perto, que subia fumaça na janela. Aí às vezes você tem que lidar, que eles levam para o judiciário, coisas muito simples do dia a dia, mas que para eles eram algo que incomodava. Agora fiquei com eles saíram de lá, eles chegaram sem olhar um para a cara do outro. Vizinha há mais de 20 anos, sem olhar um para a cara do outro. Sentaram na mesa. Vamos lá, seu fulano, qual foi sua demanda? É isso. É porque ele faz isso, é isso. Tudo bem, e o senhor faz isso? Faço. Por que o senhor faz isso? É o único lugar que eu tenho. É o único lugar mesmo? Será que a gente não consegue? E aí você vai com tato, vai de lá, vai de cá e tal. No final eles se abraçaram. Olha. Eu registrei tudo, o juiz deu a sentença concluindo no final. E aí ele falou, vou guardar essa daqui, tá? Porque essa aqui é dos vizinhos. Então, assim, a gente tem que ter, né? Já advoguei por um período, que quando era vara de família, né? Então, você tinha que ter uma acessibilidade maior, né? Meu maior foco foi serviço público, né? Mas, às vezes, aparecia de algum cliente que era daquela área, mas tinha uma demanda mais específica e a gente acabava atendendo. Então, você também tem que ter uma acessibilidade, né? Com certeza. É muito bonito a gente observar essas mudanças que nós, seres humanos, conseguimos fazer com que o outro tenha. Então, assim, o direito, ele é uma área que ele tem esse poder,
Tem. bem como a arquitetura. Apesar de serem completamente diferentes, elas conseguem influenciar diretamente na vida da pessoa. Sim, eu até falava com meu marido, assim, as pessoas me procuravam antes porque elas estavam com problemas. E eu ajudava essa pessoa, né? Ajudava com o direito, né? De diversas formas. E eu sempre, na época que eu advogava, eu tentava evitar o judiciário ao máximo. Eu tentava sempre fazer extrajudicial. Então, eu tinha que ter um poder de convencimento muito grande para nossas demandas não irem para o judiciário, né? Então, esse era sempre o meu trabalho. Eu tentava sempre resolver fora do judiciário. Tem situações que não tem jeito. Então, as pessoas me buscavam porque elas tinham um problema, uma dor, né? Digamos assim. Você estava conseguindo resolver. E ali eu resolvia. E agora as pessoas me procuram porque ela tem um sonho. E eu falei, nossa, eu me sinto tão, sabe, assim... Útil. De certa forma, dos dois lados, eu era útil, né, na dor ou no sonho, mas o sonho é tão prazeroso, aquilo me dá uma sensação tão gostosa. A pessoa chega em, eu quero abrir uma loja, mas assim, eu não tenho como, assim, não tô pensando em nada, o que você me sugere? Vamos sentar aqui, vamos estudar, é franquia, não é? O que você tá pensando? No final, a pessoa sai com tantas ideias, não, vai virar franquia, isso, vai acontecer, Luana, vamos fazer acontecer. E aí é o sonho, a gente trabalhar com o sonho, né? Assim, E você hoje é sócia de outra Luana. outra Luana, duas Luanas. Eu sou arquiteta e urbanista e a Luana é engenheira. E aí a gente se complementa ali dentro do escritório, Como né? é que foi, assim, essa sociedade? Essa sociedade é engraçada, até de certa forma, porque eu conheci a Luana através do esposo dela, que é advogado. Da época que eu advogava, ele trabalhava junto comigo, né? E depois eu fui seguindo o caminho, mas aí eu a conheci, né? Engenheira, tudo mais, só que o caminho foi levando diferente. E o engraçado que a gente se conectou de uma forma, falou assim, vamos conversando, eu já conhecia. E detalhe que eu não comentei, na época que eu era procuradora, o marido dela, eu era chefe do marido dela. Tipo assim, Olha, porque dentro da procuradoria são vários procuradores, vários serviços, né? E aí tinha essa função. A minha função era quase que chefe, assim, nesse sentido. E aí eu tinha essa proximidade já com ele, e aí apareceu essa oportunidade quando eu fui ter o meu segundo filho, que eu fiquei assim, poxa, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que fechar o escritório, porque eu sou sozinha aqui no escritório. E aí surgiu, parece que Deus colocou, não, vamos ter essa conversa, e foi uma conversa aleatória, e aí a gente se aproximou. E aí deu super certo essa parceria. Já tem mais de 2 anos. você é daqui de Linhares mesmo, Luana? Sou daqui de Linhares, saí para fazer o vestibular, né, quando eu fiz direito na UFES, e depois retornei. E gosta de morar aqui? Gosto. Eu falo que morar em Linhares é sair atrasado de casa e chegar no horário. Você falou É. no almoço. Porque não tem trânsito, né? Eu saio 5 minutos antes e chego na A gente hora. pode dizer que é uma cidade pequena, pelo fato... nem vou dizer pequena, porque não é. grande. Mas é uma cidade do interior, mas com ar de cidade grande. Isso. É uma cidade que cresceu muito. Na verdade, ela tem uma extensão territorial muito grande, mas Linhares se desenvolveu, deu um boom muito grande com essa vinda de muitas empresas para cá, né? E para quem não sabe, Linhares é o maior complexo lagunar do Brasil. Exatamente. Eu fui representar Linhares em Madrid, sabia? É mesmo? Não sabia. Quase Linhares tem catalogado 64 lagoas. 64 lagoas. Foi numa feira chamada Féria Imobiliária, que aconteceu em 2008. E na época eu trabalhava no governo do estado. E a gente foi nossa, vai ter que botar isso aí, cara. A gente foi com os corretores de imóveis e também com o representante da ADM, né? Justamente para mostrar esse complexo lagunar, porque assim, nem eu sabia, sendo capixaba, que era o maior do Brasil. São 64 lagoas, ou seja, é um lugar grande, bonito e que dá para os investidores de lá, no caso, quando a gente foi apresentar, fazer resorts, hotéis, e foi muito bacana, muito bonito. Foi aí que eu me aproximei mais de Linhares. Eu gosto muito daqui, acho uma cidade acolhedora e do jeito que eu falei mesmo, apesar de ser do interior, ela tem tudo. Você não precisa sair daqui. Olha, eu vou te dizer que Linhares tem tudo, né? Linhares tem uma faculdade municipal, Linhares tem hospital municipal, né? Nem todos os municípios do interior têm isso. Então, Linhares ela é bem completa. Tem shopping, né?
e muitas lagoas, né? E realmente, assim, o turismo, acho que ainda pode explorar um pouquinho mais, né? Eu acho que está um pouco devagar, digamos assim, nessa área, mas a malha urbana do município, a mobilidade urbana do município é muito boa, né? Essa questão do fluxo, um lugar ou outro que você vê um trânsitozinho, mas, de modo geral, uma cidade organizada, né? Uma cidade limpa, assim, de modo a dizer, assim, visualmente, né? Não é uma cidade poluída, né? E antes ela é bem organizada. E falando de cidade, você como arquiteta, qual é a cidade que te inspira, tanto aqui no estado quanto no mundo, assim? Olha, tem várias cidades que são realmente inspiradoras, né? Cidades como Dinamarca, que são, assim, eu não estou falando de cidades fora, mas a gente tem cidades no Brasil também, como Curitiba, que ela tem um desenvolvimento urbano muito interessante. Eu fui professora por um tempo na Faculdade de Arquitetura aqui na área de urbanismo, justamente na área de urbanismo. E a gente pôde estudar bastante cidades, né? E são cidades que estão empenhadas em diminuir o carbono, são cidades que estão empenhadas a dar caminhabilidade para as pessoas, né? O que é isso? É uma calçada. Um espaço, né? A cidade não é dos carros, né? Então, assim, é dar espaço para as pessoas caminharem. As ruas são compartilhadas, né? Então, não tem só rua para carros, né? Então, tem várias cidades que têm essa questão dessa vivência, assim, né, que as pessoas podem ter na rua. Você traz mais segurança para as pessoas que estão ali ao redor. Qual que é mais seguro? Você passar numa rua com um muro, que você não vê nada, ou você passar ali, você vê lojas, você vê um restaurante, você vê a circulação. Então, essa questão de separar, né, casas aqui, comércio ali, ele não comporta mais, né? Então, você encontra essas cidades com desenvolvimento em que o transporte coletivo ele funciona de verdade, né? Então, às vezes, você não compensa sair de carro mesmo. Você fala, não compensa, vamos andando. Você enche a cidade e aí você observa uma pessoa dentro do carro. Então, fica um caos de trânsito, sendo que se você tivesse uma mobilidade melhor, você usaria o transporte público com qualidade, com segurança, e não ficaria ali tudo tão travado quando a gente... Exatamente. E a gente vê o uso do espaço urbano vazio bem aproveitado, porque toda vez que você... né, eu vou fazer um programa, né, do governo federal, alguma coisa nesse sentido, eu vou fazer residências afastadas, né? Normalmente acontece muito isso, né? O que acontece? Você está inchando o serviço, porque você vai ter que levar os serviços básicos até lá. E às vezes isso não é o ideal, né? Então as grandes cidades elas têm visto isso e têm aproximado as pessoas, né? Às vezes verticalizando, né? Aproximar, porque você usa o mesmo serviço público, né? Ao invés de você estender para longe e meio que segregando aquelas pessoas ali. Então, se aproxima. Então, o uso do espaço urbano vazio, né? O transporte, as ruas caminháveis, com árvore, né? A sombra pode reduzir até 2 graus. Né? Então, a sensação térmica é muito... momento de calor muito grande. Né? Então, assim, eu citei algumas cidades que são referências, mas a gente tem aqui no Brasil muitas cidades que estão caminhando nesse sentido. Que bom, né? Que bom que a gente está evoluindo. Pois é, gente, olha, hoje nós conversamos com Luana Fregona, que é arquiteta e urbanista e advogada também. Doutora arquiteta. Arquiteta, mãe de dois meninos? 2 meninos. Gracinha. E hoje ele faz aniversário de 2 aninhos. Hoje está fazendo 2 aninhos, parabéns. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Isa. Foi um prazer estar aqui, compartilhar essa minha história com você. E a gente vai terminando por aqui com a doutora, com Luana Fregona, que é arquiteta, urbanista, advogada, mãe, esposa. Gente, são muitos atributos. E além de tudo, linda, né? Obrigada. Semana que vem a gente tá de volta com mais um convidado especial.